para nós entendermos um pouco, ou até diferenciarmos a auditoria do controles internos e o gerenciamento de riscos e compliance. O que o senhor pondera aí essa diferenciação? Na verdade, Francisco, existe hoje uma estrutura de governança que é chamada governança corporativa. Essas 3 ferramentas são ferramentas que auxiliam a exercer uma governança corporativa dentro das organizações de forma objetiva. Então, o controle, a auditoria interna tem um papel, que a auditoria interna, na verdade, avalia todos os projetos e processos de governança e avalia também os processos de controle interno existentes e os processos de compliance e de gerenciamento de risco. São coisas distintas. Cada área cuida de uma determinada função. O que existe uma confusão muito grande hoje entre empresários e colaboradores, porque existe uma quase linha muito tênue entre essas atividades. Então, tem gente que confunde auditoria interna com controle interno. Tem gente que confunde controle interno com compliance. São áreas totalmente distintas, né? Cada um com o seu papel. Essa é a grande confusão. Eu posso ter auditoria interna sem ter controle interno? Pode, até pode. Só que tem uma coisa, não tendo controle interno, normalmente vai acontecer o seguinte: o auditor vai ter que constituir o controle interno. Numa primeira fase. Não tem como ele avaliar. Não tem como ele avaliar se está certo ou está errado o procedimento. É uma situação muito. Normalmente não acontece isso, não. Então a primeira coisa é o controle, políticas de controle bem definidas. Exatamente. E aí já a auditoria pode começar a sua. Sim, exatamente. Exatamente. Porque o controle interno, na verdade, Francisco, é base para que o auditor possa determinar o escopo do trabalho dele. Um controle interno fraco, insatisfatório, ele vai ter que aumentar o escopo do trabalho, a amostragem. Num controle interno satisfatório, ele vai não precisar aumentar tanto essa amostragem. Então, ele precisa conhecer se o controle interno é bom ou se não é. Se não for, ele vai ter que recomendar melhorias. Se não existir, ele vai ter que, partir da prioridade dele, desenvolver, então, um processo de controle interno. Ou recomendar que alguém faça isso. Comparando o controle interno com o compliance, então. O compliance também é uma forma de controle interno. Não, o compliance é o seguinte, não é uma forma de controle interno. O compliance, ele atua na organização como um todo. Ele está preocupado com o controle interno, está preocupado com o gerenciamento de riscos, tá? O compliance está mais ligado às normatizações e regulamentações exigidas por lei, tá? No caso, a lei anticorrupção é um fato, acabou exatamente. Reforçar a ideia dos controles, exatamente, do compliance, exatamente. Em diversas atividades. Isso, perfeito, muito bem lembrado. A lei anticorrupção, a 12.846, veio fundamentar mais fortemente a necessidade de você ter um compliance, uma política de governança, um gerenciamento de riscos, um controle interno e até auditoria interna na não existência dela. Exato. Então, aí só misturando de novo o gerenciamento de risco, ele acaba ficando ligado a todas as áreas. Sim. Os indicadores Existindo essas áreas, se não existir essas áreas, quem vai determinar para a constituição de gerenciamento de risco, de controle interno, de auditoria interna, é a área de compliance. Porque a área de compliance, Francisco, ela atinge toda a organização. Ele não está só preocupado com riscos, ou com controle interno, ou com auditoria interna. Está preocupado com todos os processos de gestão dentro da organização. Agora, uma outra diferença é bom falar também. Tem gente que acha que se tiver compliance, tiver gerenciamento de risco, tiver controle interno, não precisa de auditoria interna. Já ouvi muito isso. É o contrário. A auditoria interna, ela avalia todas essas outras funções. Os processos que são... Se o processo de governança está bom, se o processo de compliance é bom, se o processo de gerenciamento de risco é bom e se o controle interno é bom.